Olá pessoal, daqui é o professor Candindima. Vamos falar de números romanos. Os números romanos são um sistema de numeração que utiliza 7 símbolos. Estes símbolos são representados por letras maiúsculas do nosso alfabeto. Estamos a falar do alfabeto indo-arábico. Estes símbolos romanos são usados para designar, por exemplo, datas em séculos. Em algumas vezes são usados como referenciar das horas num relógio. São usados também para designar artigos de documentos, também títulos de livros, entre outros. Então, os símbolos romanos, como dissemos, que são representados pelas letras do alfabeto indo-arábico em maiúsculo, são o I, o V, o X, o L, o C, o D e o M, onde o I significa 1, o V 5, o X 10, o L 50, o C 100, o D 500 e o M 1000. Ok? Então, para nós escrevermos os números romanos, nós precisamos ter em conta algumas regras. Estas regras é que vão nos guiar para que a gente consiga escrever, então, os números romanos. Aqui a regra número 1 está a nos dizer que um símbolo só pode ser repetido até 3 vezes ao máximo. E somente os símbolos 1, 10, 100 e 1000 podem ser repetidos. Ok? Se nós olharmos para os símbolos 1, 5, 10, 50, 100, 500 e 1000, nós conseguimos claramente perceber que não existe, por exemplo, o símbolo que representa o número 2, o número 3. Então, esta regra número 1 vai dar suporte para nós conseguirmos escrever o número 2. O que é que vai acontecer? Nós pegamos apenas 1, repetimos 2 vezes. Ok? A regra número 2 nos diz que se um símbolo estiver antes de outro com valor maior, realiza-se uma operação de subtração. E para isto, apenas os símbolos 1, 10 e 100 podem anteceder para a realização da operação de subtração. Aqui prestemos atenção em algum pormenor. Em algumas vezes, vocês poderão encontrar, se calhar em manuais, o M, que é o 1000, a anteceder e realizar-se a operação de subtração. Mas esta regra pode ser substituída com a regra, por exemplo, que usamos para escrever o número 4000. Depois vamos ver lá nos exemplos como é que pode ser escrito esse número. Ok? Então, quando encontramos estes símbolos, estamos a falar destes, antes de símbolos com maior valor, isto vai significar subtração. E estes símbolos não precedem, não antecedem qualquer. Existe também uma regra, por exemplo, o símbolo I, que é um 1, antecede apenas os símbolos 5 e 10. Ok? O símbolo
10, que é o x, né? Antecede apenas os símbolos 50 e 100. E o símbolo C, que é o 100, antecede apenas os símbolos 500 e 1000. Então, esta regra número 2, quando diz que quando encontramos um símbolo menor antes de um símbolo maior, realiza-se a operação de subtração, não significa que é qualquer símbolo, não. O símbolo 1 antecede apenas os símbolos 5 e 10, o símbolo 10 antecede o símbolo 50 e 100 e o símbolo 100 antecede o símbolo 500 e 1000. Ok? Agora, temos uma terceira regra que diz: quando colocamos um símbolo menor ou igual depois dos símbolos romanos, realiza-se uma operação de adição. Ok? O que acontece? Se nós encontrarmos símbolos repetidos em numeração romana, significa que haverá uma operação de adição. Quando encontramos símbolos menores à direita ou depois de símbolos romanos, também significam adição ou realiza-se a operação de adição. Atenção, aqui também não são todos os símbolos que devem ser adicionados. Somente os símbolos adicionados, repetidos, né? Adicionados. Somente os símbolos 1, X, que é o 10, o 100 e o 1000. Só estes 4 símbolos é que devem aparecer de forma igual ou menor à direita de símbolos maiores. Daí que nós vimos no exemplo anterior, para escrever 2, nós repetimos o i duas vezes. Isso significa o quê? 1 mais 1. Ok? Que dá 2. Vejam agora, a partir desta regra, como é que nós escrevemos o número 6, por exemplo. Temos o 5. Quando colocamos um símbolo menor à sua direita ou depois dele, ele vai significar 5 mais 1, que dá 6. Ok? E a quarta regra nos diz que quando colocamos um traço em cima de um número romano, ele será multiplicado por 1000. O que isso significa? Imaginem que queremos escrever 5000. Vamos escrever o 5 e colocamos um traço por cima. Significa o quê? 5 vezes 1000, que é igual a 5000. Certo? Ok. Na regra número 2, eu coloquei um M, que é o 1000, em standby. Ou seja, nós dissemos que, em algumas vezes também, poderemos encontrar em livros, em vídeos que falam sobre números romanos, o símbolo M, que significa 1000, a ser usado como um símbolo para subtrair. Este símbolo, algumas vezes, pode ser encontrado na seguinte forma. Se quisermos escrever, por exemplo, 4000, é facultativo que escrevamos o 5000, depois colocamos o 1000 à sua esquerda, que vai significar 5000 menos 1000, que dá, portanto, 4000. Só que esta forma de escrever o 4000 pode variar. Algumas vezes podemos escrever ou encontrar o 4000 escrito desta forma. Temos o 4, depois vezes 1000. Ok? Então, estas duas formas, 4 vezes 1000. Estas duas formas é que vão fazer com que, algumas vezes, vocês encontrem
o M a ser usado como um elemento que pode anteceder e subtrair, nestes casos, e noutros casos não. Ok? Vamos a exemplos. Se quisermos escrever o número 9 em romano. O número 9 deve ser escrito usando o 10 subtraindo 1. Ok? Se quisermos escrever o número 11, vamos escrever o 10 somando 1. Se nós quisermos escrever o número 25, é o seguinte, uma forma muito simples de nós conseguirmos escrever isso é decompor este número. O 25 é o 20 mais 5. Então, como é que nós vamos escrever o 20 em romano e como é que nós vamos escrever o 5 em romano? O 20 é 10 mais 10 e 5. Então, assim escrevemos o 25 em romano. Vamos para um exemplo mais extenso. Imagine 1999 em romano. Aqui, se nós decompormos o número, será 1000 mais 900 mais 90 mais 9. Como é que nós escrevemos o 1000? É M. O 900, olhem, 1000 menos 100 dá 900. E o 90 será 100 menos 10. E o 9 será, portanto, x menos... E que é 10 menos 1. Estamos... É praticamente assim que nós escrevemos os números romanos. O vídeo está longo, portanto, há muitas coisas a serem ditas e... Enfim.